Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou compartilhar aqui agora conteúdo transformacional que vai mudar a sua vida. Parte 6 da Teologia do Apóstolo São Pedro. Esse é o momento que você tanto esperava. Submissão no âmbito do trabalho e ainda mais o exemplo máximo de submissão. Se sente pronto para o mergulho nas páginas proféticas, inspiradas e vivas da Santa Palavra de Deus, a Bíblia? Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 20. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticas o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Coloque a Bíblia em sua mente. A submissão é um princípio espiritual que rege a vida do cristão, tanto como cidadão, quanto trabalhador. Quero que se lembre disso. Vou compartilhar aqui agora alguns significados e conteúdos. Em primeiro lugar, a submissão a despeito da perversidade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Servos, sede submissos com todo o temor a vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. A Bíblia diz, eu acredito. Eu fico imaginando, a fé cristã não incitou os cristãos à rebeldia, nem a um levante. Ao contrário, orientou-os a se submeterem com todo o temor a esses patrões, ainda que sofrendo injustiça e crueldade. A palavra grega usada aqui para descrever Senhor é despotes, de onde vem a nossa palavra déspota. O termo deixa implícito o poder e autoridade ilimitada do Senhor.
Alguns cristãos serviam a mestres que eram bons e cheios de consideração, mas outros tinham de suportar os caprichos de mestres injustos e inescrupulosos. Você sabia? A palavra grega oiketes, servos, derivada de oikos, casa, designa moradores da casa, escravos domésticos ou escravos alforriados. Portanto, o apóstolo São Pedro se dirige aos escravos domésticos ou da casa, aqueles que moravam e trabalhavam na casa de seus senhores. Na época, existiam mais de 60 milhões de escravos no Império Romano, e estes eram maioria na igreja primitiva. Segundo a lei romana, o escravo não era uma pessoa, mas um objeto, uma ferramenta viva para o trabalho. Os escravos convertidos a Cristo Jesus, por causa de sua nova identidade com Cristo Jesus, poderiam revoltar-se contra os seus patrões. O apóstolo São Pedro, porém, recomenda que eles fossem submissos aos senhores, independentemente de estes serem bons ou ruins. Trata-se de uma orientação que ainda foi dada pelo apóstolo São Paulo. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O motivo da submissão está no temor a Deus. Por causa disso, o escravo deveria sujeitar-se ao seu patrão. O cristianismo não aboliu as distinções sociais, mas introduziu um conceito revolucionário de relacionamento. Todos os cristãos são irmãos em Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Todo o trabalho deveria ser feito como se fosse para o próprio Cristo Jesus e para a glória de Deus. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, a submissão a despeito da injustiça. 1 Pedro 2,19. Porque isto é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos escravos eram castigados com trabalhos forçados e açoites rudes. Naquela época, um escravo não tinha direitos garantidos por lei. Eram apenas ferramentas vivas. Seus sentimentos e desejos não eram respeitados. Mesmo suportando tristezas e injustiças, os cristãos precisam manter o temor a Deus, sua consciência pura diante de Deus, trabalhando com dedicação e reverência. Foi essa atitude dos escravos cristãos que impactou o Império Romano
e provocou a maior de todas as revoluções, a revolução do amor que tudo vence. Concluímos, portanto, que a gratidão a Deus por sofrermos injustamente é o segundo fator motivacional para a submissão. No momento que você oferece o bem àqueles que lhe dirigem o mal, você é recompensado por Deus. No momento que você suporta injustiças fazendo a vontade de Deus, Ele te abençoa. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, a submissão a despeito da aflição. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticas o bem, são igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Coloque a Bíblia em sua mente. O escravo não deveria jamais sofrer como rebelde insubmisso. Não há mérito algum em ser esbofeteado por ter sido flagrado no erro. O que agrada a Deus é o cristão sofrer por sua fé em Cristo Jesus, o Messias, por sua consciência limpa e pela prática do bem. Quero que se lembre disso. Aqui. E agora? Vou compartilhar nesse momento o exemplo máximo de submissão. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 23. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Porquanto, para isso mesmo, fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu o pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Como se sente quando ouve isso? Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia, o exemplo máximo de submissão. Depois de falar sobre a submissão em geral e sobre a necessidade de submeter-nos aos governos e patrões, o apóstolo São Pedro encoraja os cristãos oferecendo-lhes o modelo de Cristo Jesus, o Messias, o maior de todos os exemplos de submissão. O apóstolo São Pedro apresenta-nos 3 retratos de Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, é o nosso exemplo. Ele, Cristo Jesus, morreu em nosso lugar, carregando ele mesmo em seu corpo sob o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas obras, por suas chagas, fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. E ainda mais, ele, Cristo Jesus, é o nosso pastor, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. 1 Pedro 2,25. Coloque a Bíblia em sua mente.
o apóstolo São Pedro chama a atenção dos cristãos que sofrem injustamente neste mundo para o sofrimento de Cristo Jesus. Vou compartilhar esse conteúdo. Se sente preparado para ouvir? Em primeiro lugar, o sofrimento substituto de Cristo Jesus. 1 Pedro 2:21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, grego kaleo, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo São Pedro encoraja seus leitores que sofrem injustamente a olharem para Cristo Jesus, o Messias. Eu fico pensando, ao olharmos para Cristo Jesus, temos alento para suportar com paciência os sofrimentos da jornada cristã. Os sofrimentos de Cristo Jesus nos devem aquietar diante dos sofrimentos mais injustos e cruéis que enfrentamos neste mundo hostil. Se ele, Cristo Jesus, sofreu voluntariamente, não por si mesmo, mas por nós, com a máxima prontidão, com perfeita paciência de todos os lados, e tudo isso apesar de ser Deus-homem, 100% homem e 100% Deus, você deveria se submeter às leves aflições desta vida que produz vantagens indizíveis. O apóstolo São Pedro recorre à profecia de Isaías capítulo 53, que trata do sofrimento e morte expiatória do Messias, Cristo Jesus, e aplica essa verdade doutrinária à vida dos cristãos. Quero que se lembre disso. Com isso, o apóstolo São Pedro enfatiza que todo cristão foi chamado, kaleo, para uma vida de sofrimento. Eu e você seguimos Cristo Jesus não no grau de angústia e dor, mas na maneira como ele suportou o sofrimento. Cristo Jesus alertou aos discípulos que o servo não é maior que o seu Senhor e que, assim como o mundo o odiava e o perseguia, os cristãos seriam perseguidos. Todo cristão, por causa da sua identificação com o Messias, Cristo Jesus, tem um chamado, kaleo, para o sofrimento. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Não existe discipulado sem cruz. Não existe cristão sem cruz. Todo cristão deve seguir o exemplo deixado pelo Messias, Cristo Jesus. O apóstolo São Pedro usa a figura educacional de uma criança que aprende a escrever utilizando um caderno de caligrafia. A palavra grega hipogramos, traduzida por exemplo, se refere aos contornos claros das letras sobre os quais os alunos que aprendiam a escrever faziam seus traços, e ainda mais a um conjunto
de letras escritas no alto da página ou outro texto qualquer para ser copiado pelo aluno no resto da página. Eu e você, cristãos, precisamos escrever a nossa vida copiando aqui e agora o modelo de Cristo Jesus, o Messias. E eu me pergunto, que história você vem contando de sua própria história de vida em Cristo Jesus? Você é uma pessoa que gosta de praticar a submissão ou a insubmissão às autoridades constituídas por Deus? Em segundo lugar, o exemplo deixado por Cristo Jesus. Quero aqui demonstrar gratidão à capelã Marlene, e lá em Borrasópolis, no estado do Paraná. Em segundo lugar, o exemplo deixado por Cristo Jesus, o Messias. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca. Coloque a Bíblia em sua mente. Essa é a primeira citação direta à profecia messiânica de Isaías, capítulo 53, versículo 9. O apóstolo São Pedro cita esta passagem de Isaías para indicar a ausência total de pecado em Cristo Jesus. O ladrão crucificado à direita de Cristo Jesus afirmou acerca do Mestre, mas este nenhum mal fez. Cristo Jesus, o Messias, viveu no mundo caído, foi alvo das críticas mais perversas, dos ataques mais sórdidos. Contudo, jamais cometeu pecado, e engano algum se achou em seus lábios. Peça ao Senhor para colocar guarda à porta dos seus lábios. Embora não tenhamos condições de imitar a Cristo Jesus, o Messias, no sentido pleno, pois somos pecadores, devemos seguir suas pegadas, em busca de uma vida santa, mesmo sendo vítimas das mais profundas injustiças. Quero chamar aqui agora sua atenção para essa verdade. Em terceiro lugar, a reação transcendente do Messias, Cristo Jesus. 1 Pedro 2,23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão a você. Eu continuo imaginando os principais sacerdotes e anciãos acusaram Cristo Jesus, o Messias, de muitas coisas, mas ele não retrucou
Cristo Jesus, o Messias, sofreu na cruz sem murmurar. Cristo Jesus, o Messias, não invocou a ira de Deus sobre seus perseguidores, nem exigiu retaliação, mas orou por seus inimigos. Relato bíblico de Lucas 23, 43. Ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa deve ser a atitude do líder da Igreja de Cristo, sob ameaças, repetir a fala de Cristo: Pai, meu Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quero que pense nisso. Cristo Jesus, o Messias, tem poder para fulminar seus inimigos com apenas um olhar. Ele, Cristo Jesus, o Messias, poderia despejar sobre seus inimigos toda a injúria que lançaram sobre ele. Mas Cristo Jesus preferiu ir para a cruz no Gólgota como uma ovelha muda. Às vezes, o líder, o pastor, o diácono, o presbítero, o capelão ou outro qualquer líder da Igreja de Cristo deveria ir para o quarto da oração como ovelha muda. Cristo Jesus preferiu rogar ao Pai perdão para seus algozes, inclusive atenuando-lhes a culpa. A reação transcendente de Cristo Jesus, o Messias, serve de estímulo para o povo de Deus que está sendo perseguido e ameaçado no mundo. A grosseria, a crueldade e a injustiça dos inimigos não justificam que os cristãos injuriem os inimigos e se vinguem deles. As razões para o pecado nunca podem ser grandes demais, pois sempre teremos razões mais fortes para evitá-lo. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, a morte vicária do Messias, Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sob o madeiro, os nossos pecados. Para quê? Nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fortes sarados. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo São Pedro elucida aqui uma das mais importantes doutrinas da graça: a expiação. Cristo Jesus, o Messias, não morreu como mártir. Cristo Jesus, o Messias, não foi para a cruz porque Judas o traiu, nem porque o apóstolo Pedro o negou 3 vezes. Cristo Jesus, o Messias,
não foi pregado no madeiro, porque os sacerdotes o entregaram, nem porque Pilatos o sentenciou à morte. Cristo Jesus, o Messias, morreu pelos nossos pecados. Nossos pecados estavam sobre ele, Cristo Jesus. Cristo Jesus carregou nossos pecados sobre o madeiro. Cristo Jesus tira os nossos pecados e os remove de nós da mesma forma que o bode expiatório carregava os pecados do povo sobre a cabeça e então os levava para muito longe. Assim, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Messias, carrega os nossos pecados no próprio corpo e com isso tira o pecado do mundo. Eu fico imaginando, o termo carregar significa carregar como sacrifício. Agora que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, não podemos viver mais para eles. Eu e você precisamos considerar-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. As feridas de Cristo Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus, trouxeram cura espiritual, mental e emocional. A morte de Cristo Jesus, o Messias, trouxe vida eterna aos que creem nele pela fé. Quero que se lembre disso. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. A maneira, 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Cristo Jesus, o Messias, carregou nossos pecados em seu corpo no madeiro. Essa é a essência da profecia de Isaías capítulo 53. Tomou sobre si as nossas enfermidades, as iniquidades deles levará sobre si, e levou sobre si o pecado de muitos, diz o profeta Isaías capítulo 53. Quero que se lembre disso. Ouça agora a importância. Cristo Jesus, o Messias, fez isso para que pudéssemos morrer para o pecado e viver para a justiça. Ouça agora a consequência. A palavra curados significa perdoados. O apóstolo São Pedro está dizendo que o açoitamento do Messias, Cristo Jesus, antes da crucificação e os ferimentos sofridos na cruz foram o castigo que ele pagou para a redenção daqueles que depositam sua fé nele, o Messias, Cristo Jesus somente. Quero que se lembre disso. Ouça agora em quinto lugar, o cuidado pastoral do Messias, Cristo Jesus. 1 Pedro 2,25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Coloque a Bíblia em sua mente. Eu e você éramos como um rebanho
sem pastor. Eu e você tínhamos nos distanciado da verdadeira dobra, estávamos seguindo nossos próprios caminhos. Eu e você estávamos sem protetor, expostos a todo tipo de perigo. Isso expressa de maneira adequada e forçada a condição de toda a raça antes que Deus recupere as pessoas pelo plano de salvação. Um rebanho que vagueia sem pastor, maestro ou guia está em uma condição extremamente lamentável. Que o homem andava em suas andanças antes de ser procurado e trazido de volta ao verdadeiro rebanho pelo grande pastor e bispo de nossa alma, Cristo Jesus, o Messias. O apóstolo São Pedro usa aqui duas palavras ricas e profundas para descrever Cristo Jesus: pastor e bispo. O termo grego poimen, traduzido por pastor, aponta para o cuidado, a vigilância e o sacrifício do Senhor em nosso favor. Já o termo episcopos, traduzido por bispo, refere-se à sua supervisão e liderança. Todo cristão era uma ovelha desgarrada encontrada por Cristo Jesus. Todo cristão é pastoreado por Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Pedro chama Cristo Jesus por dois nomes preciosos: pastor e bispo da nossa alma, psique. Pastor é o que cuida e bispo é o que supervisiona. Os pecadores, antes da conversão, estão sempre desviados. Sua vida é um erro constante. Cristo Jesus, porém, o supremo pastor e bispo das almas, está sempre presente com o seu rebanho e sempre vigiando por ele. Cristo Jesus é o pastor das nossas almas. A igreja é o rebanho pastoreado por Cristo Jesus. Na teologia do Antigo Testamento, o ofício de pastor, aquele que cuida do seu rebanho, é utilizado para ilustrar o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Deus é o pastor de Israel. No Novo Testamento, Cristo Jesus se apresenta com o mesmo ofício divino de pastor. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 11: Eu sou, ego eimi, o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Coloque a Bíblia em sua mente. Cristo Jesus, o bom pastor, morreu para salvar as suas ovelhas e constituir o seu rebanho. Ele, Cristo Jesus, o bom pastor, guia, protege, alimenta e vai atrás das ovelhas. Cristo Jesus é o bom pastor que morreu pelas suas ovelhas. Cristo Jesus é o grande pastor que vive para as suas ovelhas. Cristo Jesus é o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Quero que se lembre disso. Eu continuo pensando que algo
muito bonito na expressão bispo da vossa alma. 1 Pedro 2,25. Isso implica que a alma, a psique no grego, é o cuidado especial do Salvador Cristo Jesus, que é o objeto de seu interesse especial e que é de grande valor, a alma. Cristo Jesus é o bispo, o que cuida, supervisiona e protege nossa alma. Na língua grega, esta palavra tem uma longa história com grandes significados, indicando o protetor da segurança pública, o guardião da honra e da honestidade, o supervisor da correta educação e da moral pública, o administrador da lei e da ordem. Chamar o Messias, Cristo Jesus, de bispo significa reconhecê-lo como seu protetor, supervisor, guia e diretor da sua alma. Quero que se lembre disso. Nesse capítulo 2, o apóstolo São Pedro apresentou muitas imagens admiráveis do cristão. Somos crianças que se alimentam com a palavra de Deus. Somos pedras do templo, sacerdotes no lar, geração escolhida, povo comprado, nação santa, povo exclusivo de Deus, forasteiros e peregrinos, discípulos que seguem o exemplo do Senhor Jesus Cristo e ainda mais, ovelhas de quem o pastor e o bispo cuida. Gostou? A vida cristã é tão rica e plena que são necessárias essas comparações e muitas outras para mostrar como ela é maravilhosa. Ele, Cristo Jesus, demonstrou seu respeito em nos procurar quando eu e você estávamos vagando e perdidos. Ele, Cristo Jesus, o pastor e bispo, veio com a gentil e benevolente missão de nos encontrar e nos trazer de volta a si mesmo. Nesse momento, aqui agora, demonstre a sua gratidão a Ele, Cristo Jesus, resolvendo não vagar mais. No momento que você considera a sua própria segurança e felicidade, vai se comprometer a Ele como seu grande pastor e bispo de sua alma, para seguir aonde Ele, Cristo, te leva e está sempre sob sua inspeção pastoral. Quero que se lembre disso. Eu e você não tínhamos ninguém para nos sustentar, cuidar de nós. Eu e você fomos expostos a certas ruínas. Nesse estado, Ele, Cristo Jesus, nos procurou, nos trouxe de volta. Se eu e você tivéssemos permanecidos onde estávamos, ou tivéssemos ido mais longe em nossas andanças, deveríamos ter certamente ido à destruição. Ele, Cristo Jesus, nos procurou. Cristo Jesus nos levou de volta. Ele, Cristo Jesus, o pastor e bispo,
nos levou sob sua própria proteção e orientação. E estamos seguros enquanto seguimos aonde Ele, Cristo Jesus, leva. Cristo Jesus é um pastor que nunca abandona o seu rebanho. Debaixo de seus cuidados e interesses, eu e você estamos seguros. Quero que se lembre disso. Eu e você podemos aprender com esse texto em tela, porque estáveis desgarrados como ovelhas, e agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. 1 Pedro 2,25, coloque a Bíblia em sua mente. Ao fazer isso, eu e você podemos ser chamados a sofrer. Eu e você podemos ser repreendidos e criticados como o próprio grande pastor Cristo Jesus foi. Eu e você podemos nos tornar objeto de desprezo público por causa de nosso apego dedicado a Ele, Cristo Jesus. Eu e você podemos sofrer em nome, em sentimento, em propriedade, em nossos negócios, por nosso sincero apego aos princípios do glorioso Evangelho de Cristo Jesus, o Messias. Quero que se lembre disso. Muitos dos seguidores de Cristo Jesus podem estar em circunstâncias de pobreza ou opressão. Muitos dos seguidores de Cristo Jesus, o Messias, podem ser mantidos em cativeiro, podem ser privados de seus direitos, mas em todas essas circunstâncias, olhemos para Ele, Cristo Jesus, o pastor e bispo de nossa alma, que não tinha reputação e assumiu a forma de servo e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Nossas provações em breve serão encerradas e logo sob a direção do pastor e bispo de nossas almas, Cristo Jesus, seremos levados ao mundo onde provações e tristezas são desconhecidas, as mansões celestes, a nossa casa, onde Ele foi preparar-nos lugar. Quero que se lembre disso. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ele, Cristo Jesus, é o mesmo em sua pessoa. Cristo Jesus é para sempre o mesmo, puro e nunca manchado, firme e nunca mutável, eternamente onipotente, imutável e onisciente. Nele, Cristo Jesus, não faltam atributos. Entregue a eles, Cristo Jesus, sua causa. Não duvide da graça de Cristo Jesus. Aqui agora, quer ir até seu advogado, Cristo Jesus? Ele, Cristo Jesus, está tão perto. Ele, Cristo Jesus, sempre prevalece em sua intercessão. Confie em Cristo Jesus e ao confiar nele, você pode ter a certeza de seu amor por você. Imagine o quanto Cristo Jesus vai amá-lo quando você estiver na pátria celeste. Já tentou sondar aquele mar sem fundo de afeto no qual você nadará quando se banhar em mares de descanso celestial?
Já pensou no amor que Cristo Jesus lhe manifestará quando ele lhe apresentar sem mancha ou qualquer outra coisa diante do trono de Deus Pai? Quero que se lembre de que ele, Cristo Jesus, o pastor e bispo de sua alma, o ama nesta hora, tanto quanto ele o amará então. Uma coisa eu sei, se o coração de Cristo Jesus está voltado para você, ele te amará quando esta sua cabeça usar uma coroa de glória. Cristo Jesus disse: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João 15, 9. A palavra de Cristo Jesus demonstra um grau tão elevado de amor. A Bíblia diz em Isaías 45, 22, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Cristo Jesus é a nossa salvação. Coloque a Bíblia em sua mente. Cristo Jesus é onipresente. Ele declarou que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria, e tal fato seria impossível se ele não fosse onipresente. Cristo Jesus é onipotente. A assertiva feita por Cristo Jesus de si mesmo é incrivelmente objetiva. Eu sou o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. E Paulo apóstolo, referindo-se a este poder imensurável de Cristo Jesus, afirma que ele tem poder de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3:21. Cristo Jesus é onisciente. Cristo Jesus, o Messias, conhecia os pensamentos do homem, ainda quando ocultos em seus corações. Ele, Cristo Jesus, não precisava de nenhuma revelação para obter este conhecimento. E não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João 2:25. É importante lembrar que conhecer os segredos humanos é atribuição única de Deus. Jeremias 17:10 diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração. Coloque a Bíblia em sua mente. Cristo Jesus é imutável. O livro de Hebreus traz 2 declarações pertinentes a este atributo divino de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8 e ainda mais. Mas tu és o mesmo. Hebreus 1:12. Quero que se lembre disso. Cristo Jesus é eterno. Cristo Jesus, o Messias, não passou a existir por ocasião de seu nascimento, mas porque é Deus. Ele, Cristo Jesus, sempre existiu. Cristo Jesus disse que antes de Abraão viver, e Abraão viveu 2000 anos antes dele, ele, Cristo Jesus, já existia. João 8:58. E é novamente na epístola aos Hebreus que onde está registrado que Cristo Jesus existe para sempre. Os teus anos não acabarão. Hebreus 1:12. Ele, Cristo Jesus, o Messias, declarou que era o princípio e o fim quando utilizou a primeira e a última letra do alfabeto grego em relação a si mesmo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 1:8. Quero concluir
esse conteúdo e significado com o cuidado pastoral de Cristo Jesus, com esse texto inspirado da Sagrada Escritura, a Bíblia. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. 1 Pedro 2,25. Aqui agora, você já entregou sua alma, você já entregou sua vida para Cristo Jesus. Quer que Cristo Jesus seja o pastor e o bispo de sua alma? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva. Venha rapidamente e entregue sua alma, sua vida a Cristo, tendo fé em Cristo Jesus. Aqui e agora, muitos benefícios advirão a você.